Pra galera ligada no Rápido no Ar, a partir de agora nós começamos mais um episódio do Podcast pelas plataformas do Rápido no Ar, e é sempre muito bacana ter esse tete-a-tete aqui com convidados especiais. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa bastante especial. Vai sim, claro, falar a respeito da vida pública que tem hoje como secretário de Esportes, mas vai falar muito mais do que isso. Vai falar bastante sobre esporte e um pouco da carreira. Uma carreira que foi bastante vitoriosa como jogador profissional, atuando em grandes clubes do nosso Brasil e também pela seleção brasileira. Meu convidado é Zanon. Zanon, obrigado pela presença aqui nos estúdios. A gente nem alinhou que a gente ia conversar. Eu só falei assim, Zanon, eu quero que você vá no podcast porque a gente vai bater papo. E a gente vai bater papo sobre esporte, sobre a sua carreira. Zanon, hoje você tem que idade? Como que você começou a gostar de esporte? Como que foi essa trajetória inicial aí dos primeiros arremessos no basquete? Eu quero começar o bate-papo falando um pouco da tua vida, da tua história, que é tão rica, que tem muitos títulos e agora já uma fase um pouco mais experiente, podendo contribuir também com o esporte na questão pública como secretário de esportes. Como que foi o Zanon bebezinho, o Zanon adolescente? Como que foi o Zanon começou a gostar de basquete? Conta pra gente aí. Lucas, legal mesmo. Eu gosto quando a gente tem as amizades e os amigos que já falam Zanon, porque tem outros que começam a querer achar. Então os amigos a gente sabe que é Zanon, por isso que é esse privilégio de estar podendo falar com você. Uhum. A minha história foi assim, bem... Eu sempre falo assim, eu sempre fui muito menino de rua, corria, fazia todas as atividades, jogava futebol, vôlei, basquete, tudo que tinha a gente fazia. Mas a minha trajetória dentro do basquete foi um pouco assim, ocasional, né? Em São Carlos tinha um time de futebol no qual a gente jogava. Você nasceu em? São Carlos. São Carlos, sou natural de São Carlos e tal. E eu jogava para esse time, que é o Paulistinha, uma agremiação lá muito famosa, essa época de Dente de Leite. Aí essa equipe foi campeã, nós fomos até campeão, e ia haver uma viagem para a Europa. E tinha uns requisitos lá que o rapaz da cidade, o organizador, queria, não deu certo, e eu acabei não indo viajar. Aí eu falei pro meu pai, me dá uma bola de basquete aí que eu quero brincar. E procurava, era sócio de um clube, procurava o clube, mas ia nos lugares, tinha muito pouco lugar onde havia quadras de basquete. Então a gente ia num Senac, longe de casa, pegava aquelas bicicletinhas, ia pedalando, ia jogar quando podia, naqueles horários. Aí criamos um aro, fizemos um aro lá, colocamos na parede, no vizinho de casa onde tinha, né? Mas o aro na parede, você bate o joelho toda hora, mas foi esse o início. E dentro desse início eu comecei a me destacar também um pouco nos jogos escolares da cidade, no qual aí eu acabei sendo convidado a sair de uma escola estadual, né, e ir para uma escola particular para representar a cidade. Isso você tinha que idade já? Era 13 para 14 anos. Mas já estava se destacando. Já tinha um destaque que jogava um pouco de tudo, né? Então nos jogos escolares destacava. Aí logo em seguida esse ano, houve uma seleção de um time da cidade, um projeto que eu também já fiz aqui em Limeira, que é faça a sua inscrição e monte sua equipe. E faça um festival. Eu fiz isso em 2001, em 2000, antes da Winner, eu fiz esse festival, coloquei 300 crianças no Volucato, que era a minha experiência de vida, né, Lucas? Então eu falei, poxa, se deu certo lá em São Carlos, por que eu não posso fazer? Eu acho que é só a maneira. E aí montou uma equipe no São Carlos Clube, no qual começou um treinamento. Desse monte sua equipe, faça sua inscrição, o cara observou 20 melhores, falaram, vamos treinar agora de segunda e quinta-feira, eu não me lembro agora, essa equipe de basquete. Aí montou uma equipe de 12. Aí Piracicaba, que era campeã do estado, para ser rápido nesse processo inicial, Piracicaba era campeã do estado nas categorias. Soube que tinha um magrelinho que jogava bem lá em São Carlos, se ofereceu aí a São Carlos fazer uns amistosos. Para nós era uma glória, você imagina, campeão do estado infantil, vim em São Carlos, e os caras fizeram um torneio, se ofereceram, chamaram mais Rio Claro e Araraquara e montaram esse quadrangular em São Carlos. No término do quadrangular,
o presidente do clube, que era o Clube de Campo Piracicaba, após a ponte ali, que a gente passa tanto, era um clube super... fez o convite para que eu fosse jogar por Piracicaba. Então, assim, meio meteórica a ascensão de nunca ter sido nada, já fui convidado para ir para Piracicaba, que era a equipe campeã dessa categoria. Aí já, meu jeito, eu fui. Fiquei um ano viajando, né? Que eu morava em São Carlos. Com 13 ainda. Com 13 14 anos para 15. Aí fiquei um ano de 14 para 15, que eu estudava em São Carlos, eu ia de terça-feira, pegava o ônibus via Sol, São Carlos, parava em Rio Claro, Piracicaba, treinava no clube de campo, pegava o ônibus, voltava para São Carlos, chegava de noite, fazia escola. De sexta-feira eu ia treinar novamente. Quanto tempo de viagem? De São Carlos a Piracicaba não é tão distante? 90 e pouco, 100 quilômetros. Ah, mas para todo dia é puxado. Já era muito, mas eu ia de terça, treinava com a equipe e fazia isso. E depois ia na sexta, treinava e já dormia na casa de um dos garotos, que era para poder jogar os jogos que tinha sábado, o jogo, e voltava para São Carlos. Um ano eu fiz isso, porque foi o convite que eu tive, e eu achei que era uma oportunidade. Então você ia 2 vezes na semana? 2 vezes na semana. E fiz um ano isso. No outro ano, eles já queriam que eu mudei para Piracicaba. Eu fui para o primeiro colegial nessa época, que eu lembro que eu fui estudar em Piracicaba, o primeiro colegial no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. E de lá a vida foi assim muito generosa para mim, porque eu fui jogar esse torneio que os meninos tinham 3 anos a mais que eu, os caras já tinham 17, eu estava com 14 e 15, e me destaquei num jogo, e já fui convocado para a seleção paulista nessa categoria. Rapaz, mas a escada foi... Foi rápido. Foi rápido o negócio. Foi a bem escalada assim. Foi... Porque aí, no ano seguinte que eu mudei, já teve essa convocação, eu fui convocado. Só que antes a convocação era 50, e eu fiquei entre os 12. Foi para o Rio Grande do Sul. Já foi uma surpresa. Cheguei no dia da convocação lá, Lucas, não conhecia nem os caras, porque eu tinha muito pouco jogado. E junto com isso, acho que as coisas vão acontecendo dentro, você tendo capacidade para se sustentar, você vai. Aí eu fiquei... No mesmo ano eu já passei a jogar no adulto, com 15 para 16 anos, já jogava no adulto de Piracicaba, que era o 15 de Piracicaba, ainda não era o Unimep, depois que virou Unimep. Mas aí você já começou a viver do basquete, você recebia uma grana para isso? Era aquela coisa, na época que eu fui para Piracicaba, eu me lembro até hoje, eu tenho uma carteira profissional assinada que era um salário mínimo e a bolsa de estudo e um lugar para morar. Então, se fosse nos dias de hoje, você teria um lugar para morar, bolsa de estudo e um salário mínimo. Um salário mínimo, que era o que eu lembro ainda que era pelo João Herman, que era o prefeito de Piracicaba, que assinou uma carteira com 15 para 16 anos, que eram as coisas que tinham na época, que hoje é muito mais difícil. Mas foi o meu começo. E aí, muito rápido, na equipe principal, eu já fui jogar pro 15, já com Wilson Renz, aquela turma que era o time do 15, que era o principal. Olha, o telefone tá até tocando aqui. É minha mãe, mas aquela vez eu falei com ela. Hoje eu não vou poder falar. E aí foi quando eu já comecei a jogar no adulto, né? E aí me desencadeou várias coisas, porque o pessoal te via no adulto, aí eu já fui convocado para uma outra seleção paulista, da idade de... E já comecei a se destacar no juvenil. E já era também convocado para a seleção brasileira juvenil. Mas como atleta profissional, você começou no 15? No 15, que virou o Unimep. Foi justamente nessa transição. E você jogou lá por quanto tempo? Fiquei lá, Lucas, até... Acabei me formando na Unimep. Mas aí no segundo ano de adulto, eu vim para Rio Claro. Eu fiquei, acho que em Piracicaba, uns 5 anos. Assim, 1 ano viajando e 5 anos. Aí a primeira mudança veio para Rio Claro. Aí você já tinha uns 19 anos. Eu já tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Aí você já era mais... Porque nós saímos da seleção brasileira juvenil. Espera só um segundinho, vamos atende a mãe. Oi, mãe. Eu tô num programa de TV de novo, aquela vez a senhora me disse, posso ligar daqui a pouco? Eles estão gravando isso. Tá bom, mãe, um beijo. Tchau. Manda um abraço pra dona Magda. Manda um abraço pra dona Magali. É Margarida? Magali, um abraço. Pro... Olha, ela te persegue. Quantos anos tem sua mãe, Zanon? Minha mãe, 84.
E ela te ajudou em toda essa história que você está me contando. Né? Muito. Essa acho que é talvez a maior torcedora que ela fala até hoje. Agora já vai para um outro lado, Lucas, mas quando eu saí a primeira vez para pegar o ônibus para Piracicaba, eu morava no centro da cidade, e ela debruçou coisa, e ela fala que até hoje ela espera o filho voltar, e depois desse 14 para 15 anos eu nunca mais voltei para São Carlos. E ela mora em São Carlos? Eles moram em São Carlos, moram na chácara no Dama, mas não na mesma casa. Mas quando eu saí, ela achava que eu ia sair para ir jogar em Piracicaba e retornaria. Então ela fala que ela tem essa visão. Então, dos 14 anos... Até hoje. Hoje você tem que idade? Vou fazer 60 agora em julho. Vai ficar idoso, Zanotto. Então a gente tá falando de 45 anos que você deixou a casa dos pais aos 14 anos. Exatamente. 46, na verdade, 46. Vai fazer, né? Já tem 45. Você nunca mais retornou? Não, aí foi aquele processo de... Eu tô todo final de semana, eles moram lá, a gente tá... Mas dessa casa da rua Riachuelo, que ela ficava, que era na rua, que era Paralelepípedo, onde a gente vivia... Mas é aquela coisa de morar com os pais... Nunca mais. O desligamento aconteceu que aí eu já fui para Piracicaba. 14 anos de idade. Fui para Piracicaba, depois me casei e segui minha vida. Até hoje, longe de São Carlos. Então eu sou natural, mas vivo muito em São Carlos por acompanhar os meus pais, mas não presenciei mais. Então a gente perdeu muito vínculo, né? Eu tenho amigos praticamente só de infância em São Carlos. E é engraçado que você é de São Carlos, mas pela trajetória que fez em Limeira, criou uma raiz muito forte aqui. A gente vai chegar nesse bate-papo daqui a pouquinho, mas só para a gente manter aí uma forma mais cronológica, 20 anos de idade, Rio Claro. Como que foi essa transição? E aí já começou a despontar, porque depois você jogou em Ribeirão Preto também, Joguei. Né? Onde você ganhou vários títulos. Vários também. Paulista, brasileiro. Mas assim, na verdade, essa transição foi assim, porque no Campeonato Mundial Juvenil, que eu ainda estava em Piracicaba, nós somos terceiro do mundo, nós só perdemos Estados Unidos e Rússia, não era dividido como é hoje lá, né? O Brasil foi terceiro, que era o Rolando, o Pipoca, eu, o Paulinho Vilas Boas, Luiz Felipe, foi uma das gerações sensacional do basquete. Aí a gente estava sendo assediado por muitos lugares. Eu, inclusive, não fui a São José dos Campos, que o Edivar Simões, na época, queria me levar para o lugar do Carioquinha, que ele ia dispensar o Carioquinha e queria gente nova, que pudesse começar a trabalhar. E eu acabei não indo. O Pipoca foi, que ficou lá muitos anos em São José, que era o time campeão brasileiro. E eu não fui, porque meu pai sempre exigiu que eu continuasse os estudos. E em São José, como era já uma equipe bem profissional, ele já, não, depois a gente vê onde você vai estudar e tal. E eu ainda não tinha terminado a Unimep nessa época. E aí que surgiu o Rio Claro com um projeto iniciando-se um projeto. Já tinha uma equipe, tinha o Renzi, uma turma, mas era um time que ficava entre os 10 do Brasil, era difícil. Do Paulista, não estou falando de Brasil. Mas eu acreditei. Eu falei, vou para o projeto porque eu acho que eu vou me destacar. Isso que ano que era, você lembra? Foi 83, mais ou 84, 83. Eu não era nem nascido ainda. Olha aí, para você ver. E olha como foi esse processo que você está falando. Logo em seguida, depois houve de novo uma reformulação em Rio Claro, para 84 para 85. Já em 87 a gente já se tornou campeão paulista por Rio Claro. Foi o primeiro título da história de Rio Claro, campeão paulista, onde fortaleceu muito. Então vamos lá, ó. 84 que você falou. 84, 85, 86, 87. Então praticamente foram 3 anos de uma formação de um time, consolidou esse time, na 4ª temporada vocês vão lá e lacram um campeonato paulista. Exatamente. E foi o primeiro ano que houve playoff no Brasil. Em 87 foi o primeiro ano que houve playoff. Vocês ganharam de quem na final? Do Monte Líbano, que tinha 6 jogadores de seleção brasileira. Nós chegamos a colocar 43 ônibus dentro do Ibirapuera na final. E eles eram favoritos? Era só Marcel, Pipoca, Gerson, Paulinho Vilas Boas, Mauri, Cadum, o Edivar Simões, André Carneirinho. Era 7 jogadores de seleção brasileira. E Rio Claro era um azarão.
que veio, que nós classificamos em sexto, eliminamos o Corinthians, aí eliminamos, não lembro quem, fizemos a final. Só que como o playoff na época foi o primeiro jogo em Rio Claro. Era o melhor de 3 jogos. Melhor de 5. Ah, melhor de 5 já. Foi o primeiro em Rio Claro, os 2 em São Paulo no Poliesportivo do Ibirapuera, com o Luciano do Vale transmitindo ao vivo. Nós perdemos a primeira e ganhamos a outra de 2 pontos, 86 a 84, com mais ou menos 10 mil pessoas, 12 mil pessoas no Ibirapuera lotado. Quando perdeu aqui, muita gente falou, agora não, perde. Nós ganhamos em Rio Claro. Ganhou em Rio Claro. Ganhou primeira. em Rio Claro. Perdemos entendi. a segunda em São Paulo, teria a terceira em São Paulo, ganhamos. A quarta em Rio Claro, nós falamos, ou ganha aqui, ou até logo, né? Porque a vantagem era deles. Aí nós ganhamos essa quarta e foi campeão paulista. E eu marco muito 87, Lucas, por 2 motivos. 87 foi o ano que eu nasci. Pô. Olha aí, tá vendo? Mais um item. Porque foi instituído, primeira vez foi instituído a linha de 3 pontos e a playoff no Brasil. Que a linha de 3 pontos era anterior, era mais curta, mais próxima do que é hoje. E foi o primeiro título de grande destaque em Rio Claro. Aí, sendo cronológico, eu fiquei em Rio Claro, fomos campeões, teve aquela coisa. Aí, em 89, eu fui defender o Monte Líbano em São Paulo. Aí, depois, aquela brigaiada que houve entre Rio Claro e Monte Líbano, eu acabei sendo convidado para ir para o Monte Líbano. Fui para o Monte Líbano 1 ano. Monte Líbano, dá a impressão que é um time até de outro país, né? Mas olha esse time do Monte Líbano. Pipoca, Marcel, Rolando, eu e os melhores meninos juvenis. E não ganhamos nada. Olha que coisa. Foi um dos melhores times que a gente tinha de formação, mas não ganhamos nada. Fazendo um comparativo aí, é a história da Copa de 86, né? Exatamente. Falam que era Nós ficamos 2 campeonatos, brasileiro e paulista, em terceiro lugar. E aí eu fiquei muito... Aí veio a famosa Plano Collor, né? Onde parou, retornei a Rio Claro, já em 90, 80. Quando eu falo assim, é meio ano, porque o basquete joga meio ano de cada um. Então, mas aí você já era um atleta profissional jogando, vivia de basquete, já vivia do basquete. Procurava seleção brasileira. Em 89, fui campeão sul-americano com a seleção brasileira. De clube, assim, financeiramente, qual foi o teu auge, assim? Olha, o Coque Ribeirão foi o teu auge? O Coque Ribeirão, eu tive uma passagem que eu fui muito pela... eu vou chegar nesse detalhe. Eu acho que Monte Líbano, na época, era um time que pagava bem, mas não tinha essa discrepância total que nem tem agora entre um Flamengo, um Franca e os outros. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. Dinamic, a proteção veicular que o seu carro precisa no centro de Limeira. 7 de setembro, 159, telefone 3704-0677. Proteção veicular completa a partir de R$ 90. Procure a Dinamic. Mas hoje, o que eu observo do basquete, volto a dizer, ainda há... respeitando a diferença, né? Mas meio que, de certa forma, foi meio que por um caminho do futebol, né? A gente vê grandes estrelas, principalmente contratações de jogadores brasileiros que já jogaram na NBA, ou pessoal de fora, americano, às vezes, que vem com um salário astronômico, e às vezes o pessoal que sai da base, está se destacando, fica ainda com o resto. Né? E isso acontece dentro de 2 motivos. Primeiro, antigamente, os contratos eram no mínimo de 1 ano. Era 1 ano. Hoje tem o jogador, se ele não for com uma qualificação boa, às vezes ele não consegue contrato de temporada, que é 6 meses, 5 meses, só para o Campeonato Paulista. Então renovando por resultado? Assim, as equipes estruturadas, por exemplo, Franca, hoje o Minas, Flamengo, ele vai contratar o cara às vezes por 2, 3 anos, porque ele vai pagar bem, mas ele vai ter um trabalho. Mas as outras equipes, como não tem essa garantia financeira, ela acaba
fazendo contrato pela temporada. Olha, meu amigo, nós vamos agora, vamos supor, NBB começa agora em outubro, vai até junho do ano que vem. O cara contrata de outubro a junho. E para mim era muito complicado, porque eu já era casado, meus 3 filhos, e eu sempre priorizei muito meus filhos. Principalmente esse negócio de escola, querer mudar, não mudar, eu não aceitava muito isso. Então minha trajetória foi Rio Claro, Monte Líbano, retornei a Rio Claro, a gente já foi vice-campeão paulista quando surgiu a CESP como patrocinador, que foi um boom. Uhum. Ficamos aí campeão brasileiro, 91, campeão sul-americano, 93 para 94, eu saí e fui para Jales, porque eu arrisquei Veio um técnico americano, eu falei, olha, não está batendo a nossa ideia. Eu era capitão do time durante 10 anos, com todos os títulos, porque desde que eu cheguei na renovação, eu já virei capitão mesmo sendo novo. Então foi lá de 84 a 94, aí eu peguei e saí. Fui jogar em Jales, o Banespa Jales. Mas aí você tinha que idade? Nessa época você já tinha 28? Já era 28, por aí. Já era do meio, já era um atleta reconhecido, de nome, de diferença. Foi quando eu depois vim para Limeira, que era 94. Que aí eu fui para Jales 93, 94. Muito diferente os hábitos, eu sou dessa região aqui. Foi quando eu vim para renovar, isso é um fato, vou te contar agora. Eu vim para renovar, fui em São Paulo, saí de Jales, peguei o carro, fui na casa do presidente para renovar. Ele falou, não, Zanon, nós estamos melhorando o time, eu vou trazer mais um jogador de seleção brasileira. A gente tinha sido 3º do Brasil com o Jales. Mas não tinha 3º no Campeonato Brasileiro. Era Robin Davis, eu, o Rato, o Gerson. Era um time muito bom. Banespa, era o Banespa. Mas não tinha ganho. Ele falou, não, agora eu vou reforçar com um cara aqui, nós vamos... Eu falei, amigo, como está a minha situação? Não, fica tranquilo, amigo, como está? Não, tá bom, estou voltando para Jales. Não acertei e também não me desfiz. Falei, estou voltando para Jales. Nisso, Limeira já estava com o nosso clube, nossa caixa, nosso banco, que foi aquele time, foi vice-campeão paulista, e nós ganhamos, inclusive, de Jales, lá em Araraquara. Foi quando eu estava na estrada, o pessoal falou, para aqui em Limeira, vem aqui, o Carioquinha estava técnico aqui. Não, vem aqui, Zanon, se você fechar com a gente, o time... Falei, tá bom, vamos parar. Parei na viagem, no meio do caminho. Nessa conversa, eu já acertei, falei, tá bom, eu venho jogar aqui em Limeira, tô indo para Jales, minha família só vai mudar no início do ano, porque quando der o período escolar. E aí vim para Limeira, desde 94, eu tô aqui até hoje. Então, dá 29 anos que eu tô dentro de Limeira, no mesmo lugar, no mesmo apartamento. Eu acabei comprando o imóvel e moro no mesmo lugar. Então, a minha vida em Limeira... O cara me conhece? Conhece. Sabe onde eu moro? Sabe. É ali no mesmo lugar. E mesmo saindo para jogar, como eu fui jogar no Coque, que fiquei 3 anos, como você falou, que foi no período de Limeira, eu fiquei... Na verdade, assim, em Limeira eu fiquei 94, 95 e 96. Aí em 96 houve uma crise aqui de Limeira, o time estava muito fraco. Foi quando o Corinthians veio me buscar com o Oscar, que o Oscar tinha voltado, e nós fizemos um time que foi vice-campeão sul-americano. Só perdemos para o Atenas de Córdoba do Manhano. Eu fui jogar uma temporada no Corinthians. Mas essa foi uma temporada de 6 meses. Mas minha família sempre aqui, estudando aqui, meus filhos, tudo. Na verdade, você adotou aqui como a tua porto seguro. Moradia, vamos dizer assim, né? E aí eu fazia isso, fui pro Corinthians, aí no Corinthians uma bagunça, era aquela época muito complicada, não é as estruturas de hoje. Aí quando o Guerrinha tinha parado de jogar, e a gente era rival de quadra, rival de Franca. O Guerrinha que virou técnico. Que virou técnico. Nesse ano ele virou técnico e tinha montado um projeto em Ribeirão. E ele veio me chamar, então eu tô contando também outro detalhe, eu achei... Ele veio me chamar, não, vamos para Ribeirão. E vocês eram rivais como jogadores? Terrível, né? Mas era dia assim. Ele falava que Franca era o melhor, eu falava que Rio Claro era o melhor. Na seleção a gente jogava com a camisa 10 e brigava. Você já viu algum jogador, seja no basquete ou algum esportista, que já foi campeão e não é competitivo? Eu nunca vi, né? Porque assim, a gente conversando com o Zanon... Aí o cara parece que é apaziguador, ó, estampa o rosto dele em tela cheia aí, ó. Apaziguador, sorriso no rosto, né? Mansidão, fala de uma forma calma, coerente. Meu, esse cara cabreiro na época que ele era treinador, você fala, meu, o cara parece que se transforma, mas
é a essência de quem quer ganhar, né? Um negócio assim, claro, existe um limite do bom senso, sem violência, absolutamente. Ninguém vai lá propagar violência, agressão e tal. Mas essa questão dos nervos à flor da pele, eu já vi o Zanon em quadra, cara, que quase tiveram que segurar ele. O bicho tava transtornado, tava revoltado com erro de arbitragem e tudo mais. Mas todo atleta de alto nível, e principalmente quem é campeão, seja na Fórmula 1, seja no futebol, seja no atletismo, seja na vida, como empreendedor que seja, em determinados momentos a pessoa não é aquela coisa de calmaria, a pessoa vai pra cima mesmo, né? Você já viu algum atleta top que fora de quadra era tranquilo e dentro de quadra também? Eu já vi fora, mas dentro, no calor do jogo, eu nunca vi. E, inclusive, isso é uma característica das pessoas de decisão. E como eu sempre fui um atleta, como atleta de decisão, eu sempre fui, eu visto a camisa mesmo. Então eu sempre tive esse lado, olha, onde eu for, eu vou quero deixar ganhar. uma marca, eu vou ganhar. E eu vou fazer para aquele clube. Tanto que aqui, assinando quando eu vim assinar esse contrato em Limeira, eu estava lá um monte de gente em Limeira. Eu falei, gente, tudo que vocês viram eu fazer por Rio Claro, se eu vier para cá, eu vou fazer por Limeira. Então, esquece, eu vou ser inimigo de Rio Claro, eu vou ganhar agora por aqui. E assim era nos lugares. Então, muitos técnicos, muitas pessoas, isso como jogador, me levavam para criar um novo patamar no time, porque sabia que se o time podia chegar em quinto, eu não ia me sossegar, eu ia querer chegar pelo menos e disputar a final. Se o time era para ser campeão, é para ser campeão. Então, eu era um jogador de muito decisão. Aí, quando a gente vira técnico, você passa a só poder pedir, mas eu sempre fui muito participativo. Tem o técnico, o apaziguador. Hoje, por exemplo, falando para você, se eu voltasse às quadras, eu tinha que fazer uma reciclagem minha, profissional, porque o basquete modificou muito a maneira de jogar, o comportamento, porque eu não estou vendo, estou falando aqui abertamente, eu não vejo os técnicos hoje querer mais. Eles acabam aceitando o acerto, o erro, eles não vão procurar uma coisa. E a nossa geração dos técnicos antigos ou das pessoas que a gente trabalhou era aquele cara que não aceitava a derrota. Eu falo, e eu tenho isso, eu tenho o gosto amargo na boca até hoje das derrotas. E eu sei o que é ruim você ficar com isso, você não tira no dia seguinte. Então, a gente era muito mais assim... Só que você aprende mais com elas, né? Muito mais. As derrotas que te ensinam. As vitórias só mostram se você está no caminho certo. Mas as derrotas que te ensinam... Mas a vitória traz o risco da acomodação, que é um negócio complicado também, seja pro atleta ou para a vida. Né? Eu falo o seguinte, a vitória traz aquele... Quando você acha uma que euforia tá bom, danada, né? Quando você acha que tá bom, é o início da queda. Quando você achar que tá bom o que você faz, é o início da sua queda, porque tem alguém trabalhando mais forte que você. Então você nunca pode se contentar. Sendo campeão, você tem que querer um mais para o outro ano. Ser bi, ser tri, ou larga esse projeto e vai fazer outro. E reconquiste esses espaços. Achar que é bom é o início da queda. Esse é o meu lema. Eu nunca me contentei. Fazia 40 pontos por jogo. Tem que fazer 41. O dia que eu fazia 20, 30, o cara falou, você jogou mal, né, Zanon? Eu falei, joguei. Pô, mas cara, o cara tá certo, eu tenho que fazer 40. Qual foi o teu recorde de pontos numa partida? Assim que eu tenho mais lembrado, uns amigos falam nos grupos lá que eu, num jogo no Campeonato Brasileiro contra o Ginástica, eu fiz 62 pontos. Eu não me lembro. Jogando 62 pontos pelo Monte Líbano. Eles falam o grupo de Rio Claro. Mas contra o Oscar, quando o Oscar estava no Barueri, em Osasco, eu estava pelo Coque de Ribeirão, eu fiz 54 lá em Ribeirão, numa semifinal para ir para a final do Campeonato Brasileiro contra o time do Oscar. Isso eu tenho documentado. 54 pontos, mas documentado? Eu não acho mais, porque eu não guardo nada, Lucas. Eu só tenho as medalhas que minha mãe guarda. Eu só guardo coisas, até isso é uma coisa que acho que eu já comentei, eu só guardo coisas que eu ganho, porque tem um outro significado. Se uma foto daqui do programa você me dá, sair, e você, olha, Zanon, estou te entregando isso, ela vai para um lugar lá da minha chácara especial. Agora, eu me autoprogramar, autopromover, no sentido, vou montar um negócio.
Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho lá, ou foi medalha, ou foi troféu, ou foi alguma coisa que eu ganhei. Como isso era uma reportagem da Gazeta... 54 pontos, talvez, acredito que do Campeonato Brasileiro deve estar entre os cinco pontuadores. Esse campeonato... Não, tô dizendo no geral. Eu acho que dificilmente alguém fez mais de 54 pontos numa partida. O Oscar fez várias vezes quando estava no Flamengo... Esse aí, você que gosta de pesquisa, eu sei que foi o ano que era Pout Koch, era só Koch, foi o primeiro ano do Edivar, quer dizer, deve ter sido 2000 ou 90, no Campeonato Paulista contra o time Barueri do Oscar. Paulista. E esse jogo foi em Ribeirão e depois nós perdemos para eles que era um playoff. Porque, é claro, né? Hoje tá mais difícil assim como isso. O futebol mudou muito, né? Principalmente a parte tática, né? A parte de marcação. Hoje é raro você citar que um jogador fez 50 pontos numa partida. Pelo menos assim, desde NBA. Claro que pode haver, mas é muito incomum hoje em dia, né? Mas sabe por que ficou isso? Porque antes a gente tinha muita... o basquete ou os esportes eram muito específicos. Você é o armador, você arma. Você é o pivô, pega rebote. Você é o lateral ala, você chuta. Então você vê, por exemplo, o Brasil no Pan-Americano com o Marcel e o Oscar. Você pegar os dois naquele Pan-Americano, você somar os dois, eles fizeram 80% dos pontos do time. Porque o cara jogava a bola para ele. Hoje, o pivô arremessa de 3 pontos com a maior facilidade. O armador é um jogador hoje, com esse basquete moderno, é o jogador que mais está fazendo a diferença, porque a bola está na mão dele o tempo inteiro. Antes, não, a gente dava pro grandão lá de 2,17, era praticamente cesta. E era molão. Hoje, se você tiver um grandão de 2,17 no seu time, você perde, a não ser um iugoslavo lá da NBA que é fenomenal de habilidade, de movimentação. Então o contexto do jogo modificou. Mas na época, por exemplo, um pivô nosso, aqui, os caras chutavam uma bola perto da linha dos 3 pontos, mas nunca uma bola de 3 pontos. De repente, hoje, todos chutam de 3 pontos. A parte muscular, a fisiologia, o treinamento modificou. E imagina nos anos antigos como era, né? Se a gente trabalhar 3 décadas e hoje é uma coisa assim... Eu assisto, às vezes mandaram um videozinho de um jogo nosso antigo. Mas se pegar, Zanon, a época que você jogava, com a forma que o time jogava, com os jogadores que vocês tinham e foram campeões brasileiros, é claro que isso não tem nenhuma lógica e jamais vai acontecer. Teria que ser uma questão artificial, né? Mas se fizesse uma competição num computador, a forma com que jogava anteriormente, a forma com que joga hoje, dificilmente eu acredito que o time anterior venceria o time de hoje. Com certeza. Né? Porque evolui de uma forma que assim... mas eram atletas espetaculares. Concordo. Assim como se pegar a seleção de 70... fizesse um comparativo, jogar com a seleção de hoje, dificilmente venceria, né? Porque uma que já não teria nem físico para aguentar o baque, né? Porque hoje parece que os atletas são muito mais preparados, acreditem ou não, mas de fato eles são, né? Essa relação, eu vou dar um exemplo que eu participei. Por exemplo, quando eu estava no Koch, terminando a carreira, aí vim para Limeira montar o início da Winner. Eu estava quase com 40 anos. Eu estava lá. Você encerrou no Koch? Na verdade, eu acabei encerrando aqui em Limeira. Verdade. Mas quando eu parei do Koch, eu cheguei e falei, não vou mais, estou com 37 anos, 38, acho que quase 38. Falei, chega, não dá mais, vou para outra atividade. Mas no Koch, só para dar esse parênteses do que você falou, da colocação que podia ser num computador... Quando eu estava saindo do Koch, o Alex, Nezinho, Renato, Márcio, Giovannone estavam chegando, que eram os meninos juvenil. O Alex treinava com a gente, já lá no CT do Koch, no último ano. Ele é um monstro fisicamente, de força. Aí eu apostava com ele que ele nunca ia me dar um toco, porque eu tinha os recursos. Ele vinha pulando que nem um boi, eu jogava a bola mais alta, eu trocava de mão, porque ele era um menino vindo de Rio Preto com 17, 18 anos. Então,
Eu até brincava, vou até fazer a brincadeira. Eu falei, ô Alex, o dia que você me der um toco, eu vou embora daqui pelado. Que era uma brincadeira de gente. E ele é um monstro. Se eu pusesse ele numa condição atlética para me marcar, mesmo no meu auge, eu não conseguiria jogar. Porque era muita diferença física. Eu salta, marca, tem braço, tem mobilidade, você não ia conseguir fazer um ato. Mostrando esse fato, quando eu vim jogar na Winner, eu joguei 2 anos com uma coisa que eu tinha prometido que eu nunca jogaria, a não ser Campeonato Paulista ou Brasileiro. Mas como foi um pedido do Cássio na montagem do time, não, nós precisamos, você precisa estar na quadra, para mídia e tal. Eu falei, cara, não vou. Não, eu tinha um posto de gasolina em Sumaré, viajava, comia uma coxinha, chegava para jogar. Nossa. Mas jogar com essa segunda divisão, para mim era brincadeira. Eu jogava sem treinar quase e tal, não sei o quê, porque eu era o gestor do projeto. Aí nós subimos para o Campeonato Paulista. Nós fomos jogar contra o Coque. Aí veio o Nezinho, o Renato, o Márcio, o Giovanoni, o Alex. Eu, 40 anos, e o Lula lá, Alex, Marcos Anon, boxe, individual, ele não pode pensar. Eu fui no banco e falei assim, poxa, deixa eu me divertir um pouco, cara, tô com 40 Mas anos. Você foi no banco do Lula. Do Lula, falar pro Lula, Lula. Pelo amor de Deus, cara, o Alex aqui não. Aí o Alex me deu um toco, a primeira coisa que ele falou, vai embora pelado. O cara guardou. Pra você ver, se você encontrar o Alex, você conta essa história com ele, fala, ó, tem uma história que você fala, porque você vê como era mudanças de geração. A geração física chegando, a geração técnica e talentosa diminuindo. Não que eles não tenham talento, mas hoje, se você não tiver muita condição física, seu talento não consegue jogar. Uhum. E era já a discrepância, eu tô falando em ano 2000, tô falando quando eu parei de jogar há 24 anos atrás, quase, 23, 24 anos. Mas qual que é a diferença de idade sua do Alex? Uns 15 o Alex, anos? Não, o Alex tá fazendo acho que 41 e 42, tá jogando em Bauru. 20 anos de diferença. 20 anos. O Alex ainda tá jogando? Tá jogando em Bauru. Ele tá, acho que é um dos jogadores mais... Alex Garcia, né? Tá com acho que 41 ou 42. E tá jogando. Mas o cara ainda joga. Já você vê ele na quadra hoje, não é o Alex que você via. Ele das enterradas e tudo mais. Ele faz, mas ele vai escolher as que ele faz. Ele não faz 10, ele faz 4. Ele vai fazer ponto, mas o ritmo dele já é outro. Aquela época ele foi pra NBA pela capacidade atlética. Ele jogou quanto tempo na NBA? Ele deu muito azar na NBA. Ele passou, acho que ele teve 2 passagens, porque ele foi para quebrou o pé e lá, é uma máquina de moer carne, cara. Uhum. Você tem que estar no ápice todo dia, porque é uma coisa, é o suprassumo do suprassumo. Só vai estar lá a excelência. Se você quebra o pé, demora, vem outros. Já perdeu. Aí ele saiu dessa lesão, teve uma outra lesão no Santo Antônio. Acho que ele passou-se 2 temporadas, mas não conseguiu jogar. Mas pela forma com que ele jogava, você acredita que ele poderia estar bem? O basquete bem, americano é extremamente... não é talentoso, ele é físico, é eclético. Só que tanta condição física proporciona alguns lances de muita técnica. Um belo salto, você recua, muda posição de mão para trocar. Se você não pular, você não vai conseguir. O cara salta 1 metro, ele tem muita coisa. Mas perdeu um pouco da hegemonia, né, Zanon? Porque assim, eu me recordo que Olimpíadas... 94, não, 90, Barcelona, 92. Dream Team. 92. Era aquela coisa, ninguém vence os caras, é o time dos sonhos. E ninguém ganhava dos caras. Aí depois, uma época, agora não vou me recordar a data, mas se não me engano, acho que a Ucrânia ganhou dos Estados Unidos. Não, a própria Argentina. A Argentina ganhou. Na Olimpíada. Aí perdeu um pouco disso, né? Era mais ou menos aquela história, né? Que nem Pelé e Garrincha jogando juntos na seleção nunca perderam, chegaram a empatar jogos. E o Dream Team de 92 não perdia jogo, era assim, todo mundo falava, vai ser 100 e quanto? Vamos ver de quanto eles vão perder. Quanto menos o cara conseguia, perdi só de 30, perdi só de 40, perdi de 20. Mas também, Lucas, houve uma evolução, que eu vou chegar nisso. A NBA é uma liga mundial, ela não é uma entidade, ela é uma liga tão forte quanto a FIFA.
Tanto que você vê os salários, as coisas que tem lá, a audiência, os donos, são donos de franquias. O cara trilhardário investe naquilo. O que acontece? Os melhores jogadores do resto do mundo, tô pondo o mundo inteiro, começaram a ir mais para a NBA. Então hoje você vê como está se destacando. O Luka Doncic, que é eslovênio, é um dos melhores jogadores da NBA. E técnico, ele jogava no Real Madrid. Tem um oriental também, né? Que o próprio grego, sempre Antetokounmpo, lá 2 e não sei o quê. E ele joga pela Grécia. O Luka Doncic joga pela Eslovênia. O Ginóbili pela Argentina, que é onde tá. Não, o chinês também tem um chinês. Teve, agora já. É que tem tantos. Então o que aconteceu? Com a ida. Oriental não, na verdade teve um chinês. Não, mas todo país já teve japonês, quase todos os países têm, até porque tem um lado financeiro, isso que é interessante, você pegar um cara da China e vender camisa na China, entendeu? E sempre tem alguns. E o que acontece? Fortaleceu o basquete desses países, porque os caras começam a ter 2, 3 da NBA e muda o nível de time de seleção do seu país. A Alemanha, por exemplo, tem. A gente não fala de basquete alemão, tem 6 alemães jogando NBA. Hoje o Brasil só tá com o Raulzinho lá e o menino, o Gui Santos, que tá para ir, não consegue jogar ainda. Mas nós também já tivemos o Nenê, o Leandrinho, Varejão, na Olimpíada de Londres, 2012, o Brasil ficou em 5º. Mas olha, Leandrinho, Alex, o Varejão, o Thiago Splitter. Olha aqui, foi uma... Teve aquele outro rapaz de Ribeirão também, que era pivô, que foi... O Rafael Redsheimer. Isso. Você viu, jogou no Real Madrid, hoje está jogando pelo Flamengo. Mas a gente teve um ápice já de ter 8 jogadores na NBA. Porque na NBA é muito rápido, você pode ficar um ano, o Nenê que ficou 12 anos, que é São Carlense também. O Nenê é o cara mais consagrado da história do basquete brasileiro e internacionalmente na NBA, mas também não tem títulos com a seleção. Então, Mas, por outro lado, também financeiramente, o cara ajeita a vida, né? O contratinho dele era 84 milhões de dólares, que dá mais ou menos $1 milhão por mês, durante 5 anos. Acho que dá para fazer boas contas, né? Mas essa mudança é uma coisa que evoluiu os outros a começarem a chegar mais perto do Dream Team americano. Apesar que acaba ainda não ganhando, ganhou alguma quando eles não foram com os melhores, mas se foram os melhores da NBA americanos, provavelmente eles vão ganhar sempre. Mas já estão ganhando jogo apertado, eles já perderam, quando não for, porque às vezes, tem 2, 3 machucados. Agora, aquele ano que você falou, não, foi Michael Jordan, Larry Bird, quem mais lá? O Scott Pippen. Scott Pippen. Pô, Karl Malone, Stockton, pô... Assim, era inacreditável. Não, era sonho de consumo você ver os caras, porque também não tinha o que tem hoje, internet, todas essas coisas. Era sonho de consumo. Ainda jogar contra os caras era uma diferença brutal. Hoje, por mais que a seleção, que vai com Kevin Durant, que vai com LeBron James, como foi, o Brasil jogou em Londres contra eles e, sei lá, se perdeu de 15, 20, eu não sei de quanto foi, eu não guardo muito números, mas é outro patamar. Os caras têm que suar para jogar. Antes a diferença era muito grande. Então, acho que não é que o americano não evoluiu, eles continuam evoluindo, mas os outros países do mundo subiram de patamar e estão mais próximos dos Dream Teams. Mas assim, se eles não for com a equipe A, vai lá, os 20 melhores, não ganha. Que é uma coisa natural também. Você deve se lembrar, quem tem mais de 25 se lembra. Eu achava muito bacana, passava às vezes na Globo, acho que era sempre aos sábados, aquele futebol de areia. Sim. Que quem começou com aquilo foi o Júnior, né? Exatamente. Que jogou no Flamengo e tal. Aí tinha toda a questão de levantar a bola, e os outros times, como a areia é pesada e tal. E assim, era sempre 12, 15, 16. Exatamente. Era show. Era show. Era gol de bicicleta. Aí vai vendo Portugal evolui, não sei quem evolui. E hoje, claro, o Brasil tem um bom time, mas não é. É uma questão natural. Tudo que há uma discrepância muito grande,
não é que quem está no auge não vai conseguir subir, outros mas é que o que ele sobe acaba sendo irrisório perto do que os outros vão equilibrando. Exatamente. E aí você falou muito bem. Lembra que o futebol de vôlei, o futebol de areia, ninguém tinha a maneira de jogar. E os caras foram estudando, pô, a bola quica muito, tem que dar 2 toques, chuta de primeira, toca no ar, não é rolar. Você pegar futebol, toca no chão. Você perdia totalmente. E o Brasil era soberano. Hoje joga de igual para igual. Sim, Isso sim. É normal. Eu acho que todos os esportes... Eu vou falar coisa muito lá atrás, muito longe de você. O Peru, no vôlei feminino, era um dos países de destaque na América do Sul, antes do Brasil. Mas isso em 70? Naquelas épocas. O vôlei feminino do Peru era o auge. Eu lembro do vôlei de Cuba sendo o auge na década de 90. Cuba, você vê que hoje não consegue, porque como que você vai produzir? Sai muito bons jogadores de Cuba, porque tem uma filosofia de uma sequência de trabalho, que é o que eu tento pôr aqui na secretaria. Interessante, mas quando você não tem um conteúdo tão grande, assim, uma quantia, é mais difícil gerar sempre boas gerações, né? Sim. Eu até brinco lá em São Carlos, né? Eu saí, tive um destaque, mas depois veio o Nenê e acabou comigo. Porque... Aí fica difícil competir, né? É difícil competir. Eu brinco com ele, falo, pô, cara... Só se for competir financeiramente. Financeiramente, coitado, ele tá longe, ele precisa remar muito ainda. A água é um bem precioso. A vida depende dela. E mesmo em períodos chuvosos, precisamos ficar atentos. Afinal, a consciência do uso correto se constrói no dia a dia, com a família e a comunidade. A prevenção gera benefícios para todos no futuro. E cuidado com as ligações irregulares, que despejam águas de chuva nas redes de esgoto. Além de risco de ocorrências de vazamento, isso é proibido por lei. Fique atento. Prefeitura de Limeira. Vacão Tudo de Minas, as delícias de Minas em um só lugar. Temos também mais de 400 opções em vinhos. Rua 13 de Maio, 576, no centro de Limeira. Vacão Tudo de Minas. Chegamos a um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em Limeira. Todos os públicos aptos a serem vacinados já estão bem adiantados. E atenção, quem já está no período de tomar a segunda dose e a dose de reforço, façam isso imediatamente. E mais, usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos e principalmente manter o distanciamento são as armas fundamentais contra o coronavírus. Faça a sua parte. Não coloque você e sua família em risco. Vacina boa é vacina no braço. Prefeitura de Limeira. Zanon, só pra gente encerrar essa parte da tua carreira profissional, aí você conquista vários títulos no COC, paulista e brasileiro, né? Paulista e brasileiro. Já início da década de 2000. 2000. Não, 90, na verdade essa mudança foi 98 e 99. 2000 foi quando eu tava quase parando, que era esse... Aí você veio pra cá. Aí eu vim pra Limeira. Jogou aqui. Aí eu vim... 2000 não teve um jogo aqui com os caras jogando no Flamengo, se não me engano? Não. A Winner iniciou em 2001. Então, mas o Oscar veio jogar aqui, não veio? Contra a Winner várias vezes, pelo Flamengo. Sim, então, veio, pelo Flamengo, não teve? É que aí, na verdade, foi o seguinte. Quando eu voltei, eu falei Era assim... difícil jogar contra ele? O Oscar, eu sempre falo assim... Ou ele era mais chato? Eu vou elogiar porque ele foi companheiro de quadra, companheiro em seleção. É um cara assim... O Oscar já era diferenciado, porque o cara tinha 2,6 metros, arremessava de qualquer lugar da quadra, treinava que nem um maluco... Era diferenciado porque ele é insaciável de querer fazer mais. Ele é irmão do Tadeu Schmidt. E o Oscar, ele falou uma frase para mim no Corinthians que eu sempre entendi. Quando eu cheguei no Corinthians, ele pô, Oscar, o Corinthians tá aí sem pagar os caras, tal, não sei o quê. Ele pegou e falou assim para mim, Zanon, eu saí com quase que em 78, acho que ele foi para Europa, ele falou assim, todo dia lá eu não sabia se eu ficava o dia seguinte. Meu time tinha que ganhar e eu tinha que lutar pelo que é meu, porque eu era um estrangeiro para ser mandado embora a qualquer minuto. Então eu tinha que lutar. O pessoal tem que aprender isso no Brasil, que tem que lutar pelo que você quer.
E não os outros irem acomodar. E era uma situação que o basquete é um esporte coletivo, você depende dos outros. Mas ele era insaciável a vontade dele de vencer. Isso que você estava me falando, por isso que ele nunca vai ser técnico. O Marcel teve dificuldade de ser técnico, a gente tem um pouco. Porque quando você tem tanto isso, você quer repassar as pessoas. E acaba num... E hoje o mundo mudou, né? Às vezes é mal interpretado, né? Por isso que eu te falei que se eu voltasse hoje, eu queria mais uma parte de coordenação técnica do que um técnico. Porque... Às vezes uma cobrança um pouco mais ríspida vai falar que Exatamente. Ah, mas passou do ponto, tá... vai dar processo, né? Porque assim, ó, não é assim que você deve fazer. Vamos combinar que o que você já ouviu, talvez, em vestiário, em 95, 97, 98. Se o sujeito falasse hoje pro jogador, ia fazer boletim de ocorrência. Isso que você falou. De técnico chegar pro cara e falar, cala a boca, você não vai falar nada. Quem manda aqui sou eu e tá acabado. É disso aí pra fora. E hoje você puxa, até pra falar com o cara, vai lá, por favor, tenta fazer aquilo. E na nossa geração. Fazer. Na nossa geração não era assim, cara. Eu lembro um técnico meu no começo, que eu estava em Rio Claro, ele falou, vai lá e marca o 11 do outro time. O 11 era o Marcel. Eles não falavam nem o nome por birra das coisas. Vai lá e marca o 11. Eu olhei e falei, caraca, é o Marcel. Eu marcar o Marcel? Vou ter que pensar. Hoje, o cara faz estudo, analisa, fala, o Lucas só sai para direita, só sai para esquerda, chuta com 2 dribles, chuta com 1 drible, ele bate, pá. O cara tem a estatística desenhada da pessoa na mão. Eu sei porque na seleção brasileira eu tinha isso. Você sabe tudo, as movimentações, o que. O jogador hoje fica assim para acertar ou errar. Antigamente não, o cara provocava, te tirava, mexia com você e era... Porque não tinha uma TV, não tinha os computadores para fazer a parte de scout, era a percepção das coisas, não é hoje, é números. Eu, particularmente, sou meio contra, aproveitando aqui, alguns números. Porque quando o cara fala na estatística, o cara foi bem, ele fez a cesta que começou o jogo, tem um peso, 0-0. Se ele fez a cesta que ganhou o jogo de 1 ponto no último segundo... É outro peso. A estatística não dá. Ela dá igual. E não tem comparação. É que eu falo, chutar as primeiras bolas, todo mundo arremessa. Na hora que o jogo tá, você precisa ganhar, até lance livre fica difícil. Sim, parece que o ar encolhe. É a história do pênalti na Copa, que o cara fala, todo mundo... Porque é outra... A pressão lá é muito... Então as estatísticas às vezes é fria. Porque, eu chutei 4, fiz 10 pontos. As 5 primeiras bolas fiz o time fazer 10-0. O Oscar falava, eu erro as 4 primeiras, mas posso fazer mais 10 seguidas. Qual vale mais? Porque se você chuta 4 primeiras e o cara não te dá mais condição, você sai, porque errou, você não volta a ter chance. E ele não. Ele queria saber o que ele fazia. São discussões psicólogos que a gente é difícil de se avaliar. Então, o que está no basquete hoje e nos esportes hoje? Equipe, conjunto, elenco. Porque acabou o Pelé da vida que tomava 10 pancadas e continuava jogando. O Leão que dava murro no Serginho Chulapa para ganhar. Virou meio só rendimento e aquilo ali. Eu acho que era o contrário, era o Serginho não, que mas fazia você lembra maldade com o Leão. Não, o Serginho fez, mas o Leão tentou, porque um defendia o Palmeiras, outro defendia o Santos, depois foram jogar na seleção junto e tal. Era Paulo e Hortência, se matavam, mas chegava lá e iam jogar. Hoje não que não tem, mas está mais... o mundo evoluiu nisso. Sim. Então é difícil julgar, mas é assim... Mas da tua carreira, vamos lá, eu sei que é difícil e cada título tem a tua importância. E hoje, talvez uma conquista coletiva para o município tenha um significado até maior, porque quando a gente fala você conquista algo para o coletivo, ele é muito mais efetivo do que uma conquista pessoal. Mas falando da carreira profissional, qual você coloca no top 3 assim, das suas principais conquistas, tanto quanto jogador como treinador? Porque você também fez história como treinador, vencendo Franca... histórico, né? Sim, lá no Pedrocão. Né? 2 vezes, eles perderam... Eu falo assim, 2 coisas muito marcantes. Eu acho que assim, o primeiro título como profissional, que foi esse de 87 em Rio Claro,
de um time que não figurava entre os 8 melhores do estado de São Paulo, porque tinha Pirelli, Sírio, um monte de Ofranca, São José, nós éramos um time lá. Que tinha, o Zanon era bom, o Almir, trouxemos um americano, Morgan Taylor, que foi o melhor, tinha o Paulão, 2,17, Pelezinho, Marco Antônio, time, jogadores que você nem conhece. Talvez aí que eu possa falar, você não vai lembrar de nenhum, porque era tudo jogadores intermediários, tinha um certo destaque o meu nome, e o resto... E você ganhar um playoff num ano que era esses jogos, ele teve um poder de equipe muito forte, muito legal. Então marcou muito. Como treinador, eu acho que o que mais me marcou como treinador foi a vitória da Winner lá em Franca, porque era um playoff diferente, que era 2 jogos em Limeira, 2 em Franca, e voltaria o 5º para Limeira se precisasse. O primeiro jogo aqui nós perdemos. O primeiro jogo no Volucato nós perdemos. Aí nós ganhamos o segundo, onde ficou 1-1. Ganhamos o terceiro em Franca, ficou 2-1. E ganhamos o quarto em Franca, ficou 3-2 e a festa foi lá. Nós ganhamos 3 vezes... Não, 3-1, né? 3-1, 3-1. Nós ganhamos 3 vezes de Franca numa mesma sequência e 2 vezes lá. Eu acho que se você puxar a história de Franca... E eu lembro, porque assim, isso foi 2008. 7 e 8, a temporada 7 e 8. 2008. Porque eu me recordo que na época eu trabalhava na TV Jornal e eu fui fazer essa cobertura. Então, nossa, viajamos e tal. Talvez, como eu era novo ainda, né, na cobertura, foi, nossa, tô indo para Franca fazer aquela coisa e tal. E aí... Chega naquele ginásio gigantesco, né? Eu era bem novo na época, né? Isso, o ginásio mais tradicional do basquete. Sim, que falam que é um templo do basquete e tal. Aí vou entrevistar a torcida de Franca, obviamente lotado, e eu me recordo muito disso. Porque tinha um torcedor que ele tava com um caixão. Assim. Ele fez um caixão e escreveu Winner. E aí eu fui entrevistá-lo, ele, porque o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vocês ganharam aqui, foi sorte, eu quero ver ganhar hoje. O raio tá aqui o caixão, vocês vão perder hoje, vão perder lá e Franca vai ser campeão. Tal. E aí eu usei esse trecho dele e falei assim, parece que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Exato. Você vê como era... Era Teichmann, Nezinho... Na verdade, eu começava com o Luiz Fernando ou o Fioroto, né? Que era uma das duas. O Teichmann de 4, o Renato, Nezinho, ou o Chamel, porque eu segurava ele. O Chamel, na verdade, Chamel segurou muito aquele jogo. O Chamel era um menino. O Chamel veio pra cá, eu falo aqui aberto, ele ganhava $1.500. O Chamel, um jogador hoje que deve ter casa de $12 mil mês. Entendeu? Então, só que o dólar não era o que é hoje, né? Exatamente. Vamos combinar, né? Era hoje, você vê como é. Então, porque o Chamel veio numa aposta. Então, isso foi importante. Mas um outro negócio... O Chamel tinha o quê? 20 e poucos anos? 20, ele tinha jogado um ano no Paulistano, no Araraquara. Na verdade, você que trouxe ele, né? O Chamel foi uma coisa assim. Ele chegou, me ligou, falou assim, ô Zanon, tô no Brasil. Todo mundo foi atrás do Chamel, ninguém tinha coragem de fazer uma proposta, porque achava, o Chamel vai ganhar um... Aí nós fomos fazer um torneio início em Araraquara. Torneio início. Ele falou, a família dele, os filhos são nascidos, a mulher de Araraquara. Ele estava lá e falou, Zanon, vou no jogo. Falei, legal. Ele chegou, entrou na quadra, tava com todo mundo, porque torneio início tem vários times. Ele entrou na quadra, veio, me deu a mão, falei, tchau, Chamel. Ele falou, querer jogar com você. Você, Nezinho, time vencedor, eu preciso ganhar. Eu falei, pois não, Chamel, mas eu não tenho, a minha realidade é outro mundo. Ele falou, tá. Eu falei, tá vendo aquele americano que estava aquecendo, fazendo aquecimento no jogo? Chamava Marcos, não sei o quê. Ele ganha $1.200, almoço e uma casa. Ele apertou minha mão, fechado. Estarei em Limeira na semana que vem. Eu dispensei aquele americano e trouxe o Chamel.
Olha isso, Porque rapaz. o americano, ele quis jogar. E eu já tinha um time. E eu entrevistei o Chamel no dia, eu falei que iríamos ganhar, eu falei. Eu preciso achar esse vídeo, acho que eu devo ter. Né? Isso é muito legal. Se eu tiver, depois eu te mando. Manda, porque assim, entrevistando você, deram um banho, era um negócio foi da hora muito pra legal. caramba. Esse foi um marcante, assim, um lado, porque era um time que a gente era um time bom e fez história. O outro ano, que foi o meu primeiro ano de técnico, eu comecei, foi o segundo, na verdade, eu peguei metade de um ano ou outro, foi quando nós somos vice-campeão paulista, com aqueles meninos que era o Duda, o Davilson, o Paulão, o Telmo, o Giovanni. Era um time, nós perdemos pro Coque, que foi um jogo em Piracicaba, porque nós eliminamos Franca aqui dentro do Volucato numa quinta-feira, e a final já estava marcada para o sábado às 2 horas não podia jogar no Volucato porque não cabia negócio de público, torcedor. Nós fizemos a primeira em Piracicaba e 2 lá no Coque, antes do Coque montar o ginásio do Coque, foi na própria Cava do Bosque. Então foi um trabalho que o Duda, por exemplo, o menino que eu trouxe, aí quem mais? Tinha o Brian, agora é minha esposa. Espera só um pouquinho. Oi, amor. Eu tô no meio da entrevista aqui, já tô terminando, problema. Ele tá no ar. Já tá quase acabando também o nosso podcast. Ligo, tá bom? Não tá passando agora, tá? Não. Não vai. Não tá ao vivo. Não tá ao vivo, é por isso. Mas manda um abraço pra esposa, como que a esposa chama? Érica. Érica, vai pro ar isso aqui, vai tranquilo. Vai pro ar, o Lucas tá mandando um abraço pra você. Tá bom? Beijo, tchau. Já estamos quase encerrando aqui, porque o Zanon também tem um horário que a gente combinou e eu não quero fechar. E eu acho que esses foram legal. E teve um item que foi muito legal na minha parte de técnico. Depois você foi para São José, né? Não, aí quando você saiu. Quando acabou aqui, a Winner, depois teve um ano que parou. Parou, depois voltou. Eu fui para Americana, no feminino. Verdade, Americana. Depois você foi para São José. É, aí que eu tive um trabalho muito legal em Americana, porque eu implantei, acho que foi o início de uma mudança, que eu implantei uma filosofia muito nova. Então, em Americana, com as meninas, que foi um negócio assim que eu trouxe do masculino. Então foi um trabalho prazeroso de você mudar tudo uma história. Que as meninas jogavam desse jeito, não arremessava assim. Modifiquei. Foi prazeroso. Ganhei paulista, brasileiro, sul-americano. Acabei sendo convocado para a seleção brasileira. Não quis ir para Londres. Olimpíada você nunca disputou como jogador? Pan-americano, sim. Pan-americano, sim. E aí foi legal. Aí eu estava em Americana, estava com a seleção. Foi quando eu tive o convite de São José. Aí é uma história particular, dá para falar? Dá. Porque foi assim. Eu tenho 2 filhos médicos. E os 2 fizeram medicina. Em 2003 era a formatura dos 2. Então você imagina pagar a faculdade de medicina para 2 filhos fora, particular, deve ser barato, né? Você tem uma noção. E aí eu tinha saído da Americana, só estava com a seleção. E a formatura deles, formatura de medicina é uma festa de 5 dias pesado mesmo, é coisa, baile, formatura. Um foi, tipo assim, 17, 18, 19, e o outro era 24, 25, 26, assim. Nossa, que beleza, um mês maravilhoso. Um mês. O que eu fiz, cara? Os caras de São José me ligaram e falaram, Zanon, pedimos, quero que você venha para São José. Eu olhei pro lado, olhei para minha esposa, a Érica, que acabou de ligar, eu falei assim, só nós sabemos que nós passamos para ter... Convidei a família inteira para as festas de coisa, 40 convites para cada um. Falei pro cara, não vou. Obrigado, não vou ser técnico, porque meus filhos se formam. Não, mas você vai na formatura. Mas não é na formatura, não. Eu aluguei um lugar, eu vou ficar lá com a família 5 dias em Pouso Alegre, 5 dias em Araraquara, é formatura, é colação de grau, é churrasco. Não dá. Ah, tá bom, contratar outro técnico, que foi o Edivar Simões. O time, vou tentando simplificar. O time São José era um baita time, estava em 13º lugar do campeonato no primeiro turno. Era janeiro do outro ano, 2014. Eles me ligaram de novo. Zanon, como que você tá? Falei, não, tô tranquilo. Já nunca imaginei que os caras iam me ligar novamente para te convidar.
Aí falaram, não, ó, nós vamos mandar o Edivar Simões, que tinha sido meu técnico, nós vamos cumprir o ano com ele, mas não dá. Tem choque de geração, ele com a galera. Como é que você tá? Eu falei, pô, eu conheci o time, mais ou menos, fui para São José. Esse foi um trabalho excepcional. Vocês ficaram vice. Nós não chegamos a ser vice, aí que eu vou terceiro. Nós saímos terceiro, de 13º. vocês perderam na semifinal. Nós perdemos a semifinal pro Paulistano, que fez a final com o Flamengo, no último jogo. Melhor de 5, cara. No último jogo, melhor de 5. E foi um trabalho, assim, que muito... Eu consegui trazer tudo aqueles caras que estavam mal. Quem que tinha de destaque nesse time? Nós tinha o Caio Torres, que era um pivôzão. Tinha o Jefferson William, ainda que está jogando no Pinheiro. Nossa, o Jefferson ainda joga. Tá. Nós trouxemos o Quesada, porque o Fúvio tinha se machucado. Eu trouxe um cara que arrebentou a temporada. Eu tinha o Dedé, que ainda está lá em São José agora trabalhando com o time. Tinha um outro americano e uns meninos bons. Mas era um time de muito potencial se você soubesse trabalhar. A minha chegada agregou esses caras, nós ganhamos com um trabalho. E nós pegamos Brasília numa semifinal. Brasília era Alex, Nezinho, Giovannone, o técnico da seleção argentina, que é o Sérgio Hernandes, com 2 jogadores. Nós eliminamos eles por 3-0. 3-0. Brasil, para ir para outro jogo. Pegamos o Palmeiras, eliminamos, que aquela tinha o Palmeiras. Chegamos com o Paulistano para não ir para a final. Então foi um trabalho assim, pô, você imagina, um time que está em 13º no primeiro turno, você tinha mais 15 jogos, eu terminei acho que em 8º, não, 6º, e aí eu fui nos playoffs a chegar o terceiro, né? Pô, foi assim, um trabalho de tirar o chapéu. O Fúvio nunca me esqueça, ele falou, ó, cara, nunca acreditei que você pudesse fazer o que você fez, você merecia uma estátua aqui na frente pela virada que nós temos. E era super difícil com Minas Tênis, com Flamengo, Paulistano, todos os times. Porque essa época a Winner já tinha voltado, porque a Winner volta... Joguei contra a Winner aqui. Um ano depois, né, o time encerrou, voltou no ano seguinte e ganhou o campeonato com o Demetrius. Paulista. Aí Exatamente. você está falando do brasileiro. Não, mas nesse Paulista eu estava em Americana, porque eu fiquei 3 anos em Americana. Entendi. Quando o São José, nesse ano, tinha Quando você Winner. jogou com a Winner aqui, você ganhou ou perdeu? Perdi, mas não foi nesse ano, porque já tinha feito o jogo. Quando foi lá em São José, nós ganhamos fácil. Só que no outro ano eu continuei em São José e eu montei um time que aí eu vim... Foi a primeira vez que eu joguei no Volucato contra o Winner, que é o pôster que tem na minha sala lá, que eu mandei fazer na sala da Secretaria de Esporte, tem um pôster desse aí. Desse jogo. E aí esse jogo você ganhou ou perdeu? Perdemos, porque aí nós perdemos. Já não era mais, acho que o Demetrius. Ou não, era ainda o Demetrius ou já era o Dedé. Não lembro quem era. Ah, verdade, depois veio o Dedé. Que aí eu não lembro direito quem era, mas aí nós perdemos. Aí ganhamos lá em São José, mas quando eu vim jogar contra a torcida, foi esse jogo aí que nós acabamos perdendo. Mas essa história do basquete aí é uma satisfação de vida, Lucas. Porque, como eu te falei, saí lá de um menininho que jogava ali na rua, no paralelepípedo, pegando um arinho, conheci o mundo através do basquete, eu sou muito grato a isso, mas eu tenho um lado, como você falou, eu sou bem autêntico, eu não tenho mais ou menos, eu sou muito bem autêntico e valorizo as minhas coisas, no sentido assim, por exemplo, eu estava numa equipe, eu tinha toda a história, mas não tinha aquela, não, eu vou valorizar, eu sou remunerado por ele, eu estou aqui para fazer um trabalho por ele, a minha dedicação tem que ser 110%, porque 100 todo mundo dá. Você tem que dar os 10 a mais para você ter alguma coisa. Então, eu acho que o basquete me fez muito isso, e me deu muitas lições de vida, principalmente para interpretar as coisas fora da quadra. Pra gente encerrar a entrevista. Você voltou pelado de Ribeirão Preto ou não? Não, porque aí eu falei assim, Alex... Quem tá acompanhando só do trecho final vai ter que voltar um pouco para entender. Foi uma brincadeira que ele tinha feito o desafio com o Alex Garcia.
Aí você deu desculpa pra Não, ele. eu falei, pô, você falou, eu tô com 40. 40 anos, agora você me deu toco, mas pô, quase 20 anos, 10 anos depois, não tá valendo. E gozado que aí nós encontramos na seleção, e na Argentina, ele foi contar isso pro Rubem Manhano, que é campeão do mundo, que era o técnico e eu da seleção brasileira feminina, e nós encontramos no aeroporto, e aí eu falei, Manhano, ó, a história dele, ele fez isso, e a gente contou, né? Mas eu acho que o basquete... Mas você conseguiu cultivar boas amizades dentro do basquete e ter o respeito. Eu acho que isso vale mais do que o dinheiro, porque claro que o dinheiro é importante, mas você imagina um cara todo endinheirado, né? E aí todo mundo fala, mas o cara fez isso, mas o cara fez aquilo, mas o cara trapaceou ali, o cara passou o rodo ali, derrubou o outro ali. Aí de repente se você constrói uma história que fala, não, mas o cara é porreto, o cara é encrenqueiro dentro de quadra, mas é um cara assim, ponta firme. Eu acho que isso vale muito mais, o legado que se deixa, né? As amizades que se formam, e a história que se cria numa carreira, seja ela como atleta, como empresário, como uma pessoa que trabalha numa empresa. Eu acho que o que manda é o que você consegue olhar para trás e falar, pô, valeu a pena. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, você é um cara que pode olhar para trás e falar que valeu a pena. Eu fico orgulhoso disso. Mas eu não convivo muito. Eu falo assim, talvez cada um tenha uma maneira de ser. Tem o que gosta toda hora de churrasquinho, tá lá com a turma, basqueteiro. Eu falei, eu até brinco assim, ó, quem me viu jogar, viu. Então vai falar, ele era assim ou assado. Você não brinca mais, nem Não brinco, nunca fui jogar veterano, tal. Pô, se o cara me viu. O cara fala, pô, mas naquela época nem tinha muito. Aí o cara acha uma coisa, fala, vê, porque não tinha tanto, né? Nos auges da gente. Sim. Era tudo, a TV Manchete, era Manchete, Bandeirantes. Não, até tinha. O problema é que gravado isso para que você consiga desfrutar hoje é difícil. Difícil. Né? E o meu jeito é assim, eu sempre fui muito assim. Falo assim, as pessoas contam mais comigo quando eles estão no hospital, eles podem contar comigo. Quando estão em festa, eu não sou muito presente. Então, eu não sou esse cara de estar muito assim. Então, algum amigo que você sabe. Então, eu tenho contato. Mas o que me credencia legal é isso que você falou. Eu tenho precisa de um negócio, eu bato 2 telefones, o negócio acontece, porque o cara, é o Zanon, pá. Até mesmo agora na secretaria, o cara do handball, que era o ministro eu fui atendido lá porque o cara sabia quem era. Não, o Zanon, ele fez isso, fez aquilo, pá, né? Então abrem essas portas e as cidades eu gosto. O Chaim, que é dono do Coque, encontrei ele no hotel, vem cá, vamos conversar. Só que, assim, a vida anda para todo mundo, né? Sim. Eu falo sempre que eu fico feliz de ver cada dia você mais consolidado, porque eu te conheci lá atrás, quando você era repórter. E eu sou feliz de ver as pessoas com sucesso. Eu sempre falo isso. Pessoas que andaram comigo, que fizeram, que me conhecem. Pô, esse cara atingiu algumas coisas. Eu contei até, acho que para você, a história do César Augusto, o repórter. O cara tá em Nova York, e ele foi me pedir na época de Rio Claro, porque só tinha TV Campinas, a IPTV Campinas e Ribeirão. Então, para cobrir Rio Claro, não é IPTV São Carlos, era um auge dos caras. Pô, ele me dá uma camisa, eu dei uma camisa pro cara. E o cara é um puta sucesso. Hoje, repórter internacional da Globo em Nova York. Sabe, se um dia eu precisar de alguma coisa e chegar, ele vai saber quem eu sou. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que isso leva. E outra coisa que eu sempre levo para mim são exemplos. Que eu falo, às vezes, eu dei muita... Aqui em Limeira, todo jogo meu, eu jogava a camisa para a torcida e pedia para o representante. Só eu jogava e dava. Aí, uma vez, a dona esposa do Júlio Massorano me pediu uma camisa. Até hoje ela fala que ela tem essa camisa. Olha que legal. Que era da nossa casa. E eu dava muita atenção, porque um exemplo pode fazer seu filho vir a jogar, uma coisa que pode ajudar, uma coisa de uma foto. E às vezes a gente... Que às vezes pode parecer sem relevância para você, mas significa muito para o outro. Né? Exatamente. E às vezes hoje está esse mundo meio frio, sala de coletivo, não tem contato. Pô, eu ficava abraçado com os meninos, pegava a bola, ficava 20 minutos para sair da quadra. Talvez quando eu estava bravo, saía antes de acabar. Mas você vê como são tempos. É difícil. Então eu fico muito feliz. Todas as pessoas que a gente teve um convívio, a gente pega e vê. É gostoso, porque você fala assim, pô, que legal. O cara
teve sucesso com o esforço dele. Não foi como você falou, pô, você ajeitou. E grana, eu falo o seguinte, dinheiro, ele só muda de mão, ele é sempre o mesmo. Um dia ele tá com um dia ele tá com o outro, dia ele tá com o outro. E aí tem um detalhe, né? A gente não vai levar ainda, né? Não vai levar nada. Então eu falo assim, falar uma coisa aqui, com o Mário, antes de eu ser secretário, ele me convidou, acabou dele falar que ele ia anunciar os 5 primeiros secretários técnicos, que isso é uma parte. Ele veio para mim e falou assim, pô, cara, mas você vai me largar, vai vir uma proposta de um clube aí, pô, você... Eu falei, eu fiz uma filosofia de vida. Agora é o meu que tá tocando. Aí, tá vendo? Pelo menos não ficar tão fora. Empatou. Aí empatou. Aí eu falei assim, não, você pode ter uma situação comigo a hora que você quiser por desempenho, não capacidade e tal, mas por dinheiro não é o que vai me trocar, nunca foi. Sim. Eu sempre tive... Então são jeitos e jeitos, né? Então, quando a gente conversa assim, que nem com os amigos, que nem você, passa uma entrevista dessa, você tem que passar esse tipo de exemplo. Que não é 5 a mais, 5 a menos. Eu sempre falava para os garotos novos, até 21, 22 anos, amigo, pense no basquete. O basquete vai te fortalecer você ganhar dinheiro de 22 até 35. Não pense que você vai querer ganhar com 19 anos, você não chega a 25, porque você vai pensar no dinheiro, vai te desencaminhar. Sim. Fortaleça o basquete. É que nem um engenheiro, uma coisa. Sem dúvida. Mas, Lucas, foi super 10. Eu gostei demais do bate-papo. Se você gostou também, você pode compartilhar aí com seus amigos. Valeu, Zanon. Zanon hoje que é o secretário de esportes aqui da cidade de Limeira, mas eu fiz questão de conversar com ele falando um pouco da carreira, né? Da carreira como jogador, como técnico. Se você não conhecia ou se conhecia, talvez alguns detalhes que foram contados aqui você não tinha conhecimento. Zanon, obrigado, viu, pela presença. Obrigado Um você. grande abraço e peço que Deus te dê bastante sabedoria e inspiração aí para que você consiga fazer um trabalho bem bacana à frente da Secretaria dos Esportes aqui do município. Amém. Saúde para nós todos. Amém. Valeu. Para você, um grande abraço, um excelente sábado e um abençoado final de semana. Tchau, tchau.